Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 9, uma família nada perfeita. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são o rei Davi e sua grande família. Segundo, filhos e parentes na casa de Davi. E terceiro, o problema moral da família de Davi. Nosso texto áureo se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nossa verdade prática diz que tudo que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. A palavra-chave aqui é negligência. A palavra negligência, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é falta de cuidado, falta de atenção e também é desleixo, relaxo. O primeiro tópico fala sobre o rei Davi e sua grande família. Primeiro subtópico, Davi, o ungido por Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz que: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, entenda bem, Deus rejeitou Saul para reinar como rei e não como pessoa. Então, Saul poderia ou pôde ter alcançado a salvação. Independente, Deus rejeitou ele como rei, para o reinado. Como rei, Deus não queria mais ele, havia sido rejeitado. Aí 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, só o finalzinho do versículo diz assim: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que dia é esse? O dia que ele foi ungido por Samuel. Então, a partir daquele dia, o Espírito saiu de Saul e entrou em Davi. Assim era a forma do Espírito Santo trabalhar no Antigo Testamento. Era uma pessoa por vez, uma de cada vez. Não era como hoje, que o Espírito Santo está em todos ao mesmo tempo. Não, ele trabalhava em uma pessoa de cada vez. Então, estava em Saul, saiu de Saul, entrou em Davi. E a partir desse momento vem esse 1 Samuel 16, 13, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O segundo subtópico diz que Davi, um homem de Deus. Então Deus ele capacitou Davi para reunificar a nação, que estava meio largado o negócio lá. Então, aos poucos, as tribos elas foram reconhecendo a autoridade real de Davi. Segundo Samuel 2,4 diz assim: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Essa daqui, na verdade, já é a segunda unção, porque a primeira unção foi com Samuel. Então essa é a segunda. Aí, segundo Samuel, capítulo 5, dos versículos de 1 a 3, diz assim: então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Versículo 2: e também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Versículo 3: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então essa daqui é a terceira unção. Então vamos lá, as 3 unções de Davi. A primeira foi quando Samuel o ungiu no meio dos seus irmãos. A segunda foi quando os homens de Judá, segundo Samuel 2,4, os homens de Judá o ungiram rei sobre Hebrom. E a terceira foi essa daqui que nós acabamos de ler, os anciãos de Israel. Olha só, os homens de Hebrom era de uma localidade só, agora é do país todo. Ok? Então os anciãos vieram e ungiram Davi rei sobre toda a nação, ou seja, sobre todo o Israel. Então Davi teve 3 unções. Aí 1 Samuel 16, 13 diz assim: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Essa aqui é a primeira unção, tá? De Davi. Estava escrito aqui, eu esqueci de ler. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então essas são as 3 unções de Davi. Saul, ele teve as mesmas oportunidades. Não é que Deus amava mais a Davi do que Saul. Não, negativo. Saul teve as mesmas oportunidades que Davi. Só que ele não aproveitou as oportunidades que ele teve. Então ele só recebeu a primeira unção. Quando era para receber as outras 2, o que ele fez? Ele acabou desobedecendo as ordens do Senhor. Onde que está isso, Valdecir? Vamos ler lá? 1 Samuel 10:1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça, beijou-o e disse:
Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então essa é a primeira unção de Saul. Onde era para receber a segunda, 1 Samuel 13:10 diz assim: E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. O versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Prestou atenção aí? Não guardaste, o Senhor mandou e você não obedeceu. Porque agora o Senhor teria confirmado, ou seja, você teria recebido uma segunda unção, o teu reino sobre Israel para sempre. Então essa aqui era a segunda unção. O que ele precisava fazer? Ele só precisava aguardar. Samuel marcou com ele determinado dia, determinada hora, determinado local. Ele chegou no local, no dia marcado, só que não esperou até o horário marcado. O povo começou a se dispersar, eles estavam sendo atacados, ele começou a ficar preocupado. O que ele fez? Ofereceu o sacrifício. Ele terminou de oferecer o sacrifício, o profeta chegou. Então, quer dizer, desobedeceu. Ele fez o que não era para fazer. Ele entrou na função de outra pessoa. Essa função de sacrifício era do sacerdote, não tinha nada a ver com o rei. Então era só ter esperado por Samuel. Aí vem 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, vai falar da terceira, que seria a terceira unção de Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então essa aqui seria a terceira unção. O que era? Era para ele acabar com Agag, acabar com todos os amalequitas, destruir tudo, não era para sobrar nada. O que eles fizeram? Eles pouparam Agag, o rei dos amalequitas, e eles pouparam o melhor do gado. Olha só, então ele tinha que destruir tudo, e assim seria confirmado, seria a terceira unção que ele receberia. Ou seja, as mesmas oportunidades de Davi, e Saul teve também, porém ele não as aproveitou. Aí vem o terceiro subtópico falando sobre a grande família de Davi. 1 Samuel 18:27 diz: então Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. 1 Crônicas 3, de 1 a 5. Então aqui Davi já teve uma primeira mulher como esposa, a filha de Saul. 1 Crônicas 3, de 1 a 5 vai dizer assim: e estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Aminon de Ainoã. Então quer dizer, uma mãe e um filho, a Gisraelita. O segundo, Daniel de Abigail, a Carmelita, ou seja, 2 esposas e 2 filhos. Terceiro, Absalão, filho de Maaca. Terceiro filho, terceira esposa, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. Então 4 filhos e 4 esposas até aqui. Então o quinto, Cefatias de Abital, já 5 filhos e 5 esposas. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. Então 6 filhos, 6 esposas. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Então ali nasceram esses 6, porque ele teve 6 esposas, nasceram 6 filhos ali durante esses 7 anos que ele ficou reinando em Hebrom. Depois ele foi reinar sobre todo Israel. Aí vem o versículo 5: e estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã, Salomão. Estes 4 nasceram só de Batseba, filha de Amiel. Está no versículo 5 aqui de 1 Samuel, de 1 Crônicas, capítulo 3. Está no versículo 5. Então ele está dizendo, mais 4 filhos nasceu só de Batseba. Aí ele teve outras mulheres, 1 Crônicas 14:3. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. A lição fala que ele teve mais de 20 filhos, e não é de se duvidar, claro, né? Então, ao ter tantos filhos e tantas filhas, ele acabou caindo na displicência com eles, ou seja, já ficou uma coisa normal. Pensa bem, quando você tem um primeiro filho, que é tudo novinho, tudo bonitinho, tudo certinho, quartinho arrumadinho, bercinho, tudo novo, não quer nada usar, sabe como é que é o primeiro filho? Aquele cuidado que você tem. Aí vem o segundo, já fica mais, já fica, não é relaxado, mas já fica um pouco mais tranquilo, já não é mais aquele mesmo brilho, já não... Aí terceiro, quarto, pensa bem, 20, pensa bem, 30, pensa bem. Então vai ficar... Davi, ele ficou desleixado, ele ficou displicente. Desleixado é muito pesado, né? Mas ele ficou displicente, ele ficou negligente, ele deixou de se preocupar tanto. Então ele priorizou o quê? Os assuntos do reinado. O reinado era importante? Muito importante, mas a família também é importante. Então ele acabou se esquecendo da família. Aí seus filhos acabaram se tornando problemáticos. O resumo desse tópico diz que o rei Davi era um homem ungido de Deus. Entretanto, a sua família fugiu do ideal divino. Aí vem o segundo tópico: filhos e parentes na casa de Davi. Muita gente dentro do mesmo lugar,
dá problema. Primeiro, Tamar, vai falar sobre Tamar, vai falar sobre Absalão, vai falar sobre Aminon e vai falar sobre Jonadab. Então aqui são os filhos e também tinha um primo que morava junto, que pelo menos frequentava, estava sempre junto. Tamar, 1 Crônicas 3:9, Tamar era uma das filhas de Davi, tá? Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, a irmã deles. Então teve uma menina aqui no meio também. E Absalão era o irmão de Tamar, irmão por parte de pai e mãe, porque como eram várias esposas, né, no caso Absalão era filho da mesma esposa que Tamar também era filho. Então ela era uma jovem bonita, era uma jovem virgem, o que atraiu Aminon, seu meio irmão, filho de Davi, porém com outra esposa. 1 Crônicas 3:1. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, o primogênito, Aminon, tá vendo? O primeiro filho dele já se apaixonou por uma das filhas dele com outra esposa. De Ainoã, israelita, segundo Daniel, tá. Segundo subtópico, Absalão, 1 Crônicas 3:2. Então o terceiro filho de Davi se chamava Absalão, ele era filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. Aí vem o quarto Adonias, não importa, mas aqui o terceiro filho foi Absalão, e também dessa mesma mulher, Maaca, como é o nome dela? Acabei esquecendo agora. A Tamar. Tamar era filha de Maaca também, então irmã legítima de Absalão por parte de pai e de mãe. Aí vem, o nome Absalão tem a ver com paz, Avshalom, filho da paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com a paz. Então Absalão ele assassinou Aminon, que era o seu meio irmão, e ele também conspirou e acabou se rebelando contra o seu pai, o próprio rei Davi. Pensa bem, se rebelar contra Davi, irmão, é difícil, né? Aí o terceiro, Aminon, segundo Samuel 3:2, e a Davi lhe nasceram filhos em Hebron, e foi o seu primogênito Aminon. Então esse Aminon foi morto por Absalão posteriormente, depois do que ele acabou provocando, né? Então, de Ainoã israelita. Então, ele ainda não era rei de toda a nação quando ele teve seu primogênito, seu filho Aminon. Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado pelas paixões carnais, ou seja, ele era completamente diferente do seu pai, completamente oposto do seu pai, o rei Davi. Segundo Samuel 13:2 diz que e angustiou-se Aminon até adoecer, ficou doente, por causa de Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. O cara ficou apaixonado pela própria irmã e ficou até doente, chegou ao ponto de ficar doente. Aí tinha o subtópico 4, diz assim, Jonadab, um conselheiro do mal. Segundo Samuel 13:3 vai dizer, tinha porém Aminon um amigo, na verdade era um primo, a Bíblia está dizendo amigo aqui nessa tradução, mas na verdade era o primo dele, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Então se era filho do irmão de Davi, o que era? Era primo dele. E era Jonadab muito sagaz. A palavra sagaz ela significa astuto, significa esperto. Só que nesse caso ele era sagaz, ele era astuto, ele era esperto, mas para o lado do mal, não para o lado do bem. Aí ele teve um plano. Lá em 2 Samuel capítulo 13, versículos do 5 até o 11, vai falar todo esse plano, tudo que aconteceu ali. Porém nós não vamos ler por causa do tempo, tá? Somente o versículo 5 aqui. Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama, finge-te de doente, e quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Então aqui ele bolou o plano. O que aconteceu? Aconteceu o pior. Aconteceu isso, o rei Davi foi lá, visitou ele pediu que Tamar fosse lá, Tamar veio, aí fez os bolos para ele, começou a servir, ele pediu que todo mundo saísse, e ela ficou sozinha com ele no quarto. O que aconteceu? Ele forçou ela, teve relação com ela. Aí depois, mais para frente, a gente vai falar o que aconteceu. O resumo desse tópico diz que na presente lição, Tamar, Absalão, Aminon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Então, Tamar, ela foi prejudicada, ela foi abusada. Aminon, ele abusou da própria irmã. Jonadab era um mau conselheiro. Absalão, ele matou Aminon, seu irmão, e conspirou contra o seu pai Davi. E o que Davi fez? Davi não tomou nenhuma providência, porque até Absalão, Davi não queria que o matasse, Davi queria que o trouxessem vivo. Para você ter uma ideia, ele não tomou nenhum tipo de providência contra nenhum dos casos, contra nenhuma dessas pessoas. Aí vem o tópico 3, o problema moral na família de Davi. Primeiro subtópico, as consequências de sua falta de domínio próprio.
Então, ó, o capítulo 11 de 2 Samuel, ele fala sobre o adultério de Davi. Ele relata todo o adultério de Davi, adultério, assassinato, mentira e assim mais. Aí vem o capítulo 12. O capítulo 12 é o confronto, é a hora do confronto. Depois do que ele fez, vem o confronto. Aí veio o profeta Natan e falar contra o pecado que Davi tinha cometido, ou os pecados que Davi havia cometido. O que aconteceu? Davi, ele reconheceu seus erros, mas ele não pôde evitar as suas consequências. É normal, nós somos perdoados, porém as consequências nós temos que arcar. É a lei da semeadura, tudo que o homem plantar, e isso também vai colher, não é isso? Então lá em Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, o nosso texto olha, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, independente de ser perdoado ou não, Davi foi perdoado, não é isso? Independente disso, a consequência ela vai vir. Aí, segundo Samuel 11, do 1 ao 13, que nós também vamos ler aqui só o 1, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Você lembra de Eclesiastes 3? Há um tempo determinado para todas as coisas? Pois é, ó, e aconteceu o que? Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra. Então, peraí, lembrando, Salomão foi posterior a Davi, porque é filho de Davi. Mas se você parar para imaginar, Salomão deixou escrito, é uma coisa que não existiu a partir dele, é uma coisa que sempre existiu, mas ele colocou no papel. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então aqui era um tempo que os reis saíam para a guerra. O que Davi ficou fazendo no palácio? O que Davi ficou fazendo na casa dele? Pois é, porém Davi ficou em Jerusalém. Então, no tempo de ir para a guerra, tem que ir para a guerra. No tempo de ficar em casa, tem que ficar em casa. Há um tempo determinado para todas as coisas. Temos que obedecer esses tempos. Tempo de sair, tempo de ficar. Tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Não é isso? Então, se tem um tempo determinado, nós temos que seguir. Então, isso foi completamente prejudicial para a vida de Davi. Fazer as coisas fora do tempo. Então, Natan, quando ele chegou para Davi para confrontar Davi, ele foi incisivo e também foi fiel à mensagem de Deus. Deus falou e ele sem medo de morrer. Porque, imagina, confrontar o rei é risco de morte, com toda certeza. Mas ele foi fiel à mensagem de Deus. Aí, segundo Samuel 12:11 diz: eis que suscitarei da tua casa mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Estas foram as palavras que Natan recebeu de Deus e transmitiu para Davi. Aí, segundo Samuel capítulo 16, versículos 21 e 22, diz assim: e disse Aitofel a Absalão. Ó, Aitofel era o conselheiro do rei, o principal conselheiro. Ele falava, era como se fosse a boca de Deus falando. Ele falava e se cumpria. Então, Aitofel era o conselheiro do rei. Aí, Absalão era o filho do rei. Então, olha o que aconteceu. E disse Aitofel a Absalão, possui, o conselho de Aitofel, possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Então ele se rebelou contra o pai dele. Aitofel aconselhou ele fazer isso daqui, deitar com as concubinas de seu pai, para que Absalão ficasse fortalecido no reino, e que também não houvesse mais volta, não houvesse mais perdão entre eles. Aí vem o 22, estenderam pois para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo o Israel. Então já faz parte do castigo que Deus suscitou contra Davi por causa do pecado que ele havia cometido. Segundo subtópico, fala sobre incesto e morte na família. Incesto significa relação sexual entre parentes de graus bem próximos. Então nesse caso aqui foi entre irmãos ou meio-irmãos. Segundo Samuel 13:1 diz: e aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. Então os versículos 11 até o 15 vai narrar todo esse fato aqui. Mas vamos ler agora só o 15, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso. A palavra amou aqui, na verdade, não era amor, era paixão. Mas vamos ver aqui, ó. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela. Tá vendo? Se fosse amor, não ia sentir aversão depois de se relacionar com ela. Então era uma paixão. Então, sentiu grande aversão por ela, pois era maior o ódio que sentiu por ela do que o amor com que amara. E disse a Aminon: levanta-te e vai-te. Então, depois que ele pegou ela à força, se deitou com ela, se relacionou com ela, terminou, ele sentiu ódio dela. E o ódio era maior do que o amor, né? O amor que ele tinha sentido antes. O que ele fez? Vai embora, cai fora daqui. Ele pediu que um servo dele tirasse ela e colocasse para fora. Pensa bem na situação. Então,
Não era amor, não era amor, mas era paixão. A paixão, ela pode virar amor? Sim, ela pode virar amor, mas tem que agir corretamente, tem que agir da maneira, da forma certa. Não é fazendo as coisas erradas que vai virar amor, não. Pelo contrário, o que aconteceu? Acabou virando ódio. Por quê? Porque era simplesmente uma paixão. Paixão, você fez coisa errada, o que vai acontecer? Vai virar ódio, você não vai querer mais saber, já fez o que você queria. Então, após 2 anos, Absalão entrou em ação, não é isso? Então, aconteceu isso com a irmã dele, ele guardou silêncio, Davi não fez nada, Absalão também não fez nada, ficou quieto. Mas depois de 2 anos, ele foi e tomou a providência, segundo Samuel 13, do 27 ao 29. E instando Absalão com ele, ou insistindo Absalão com ele, com o rei Davi, ele deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. Meu irmão, será que Davi era tão ingênuo assim? Absalão foi lá, pediu para Aminon especificamente e os demais filhos do rei irem com ele no almoço que ele estava fazendo. Olha só, pensa bem, será que Davi não tinha pensado, era tão ingênuo assim que não podia imaginar o que iria acontecer? Aí veio 28, e Absalão deu ordem ao seu servo dizendo, tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser, feri Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu que vou ordeneis, esforçai-vos e sede valentes. Aí o 29, e os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Então Absalão, não indiretamente, né? Na verdade diretamente, porque quem manda fazer é o autor do crime. Então ele mandou que os seus servos matassem o seu meio-irmão, o seu irmão Aminon, e eles fizeram. Então encheu ele de vinho, o camarada já estava meio alegrão, aí foram lá e mataram ele. Quem que é o culpado? O culpado é o mandante do crime. Ele mesmo assumiu, não, qualquer coisa, qualquer problema, fala que fui eu que mandei. Então fui eu. Então mais tarde ele se levantou contra o seu pai, quer dizer, aqui ele matou o irmão. Depois que ele foi perdoado pelo pai, ele se levantou contra o próprio pai. Aí ele cavou a própria sepultura, né? Segundo Samuel 18,14 diz. Então disse Joabe, Joabe era o comandante do exército de Davi e também primo de Davi, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Quando Absalão estava fugindo, porque o exército dele estava perdendo para o exército de Davi, para os homens de Davi, ele estava fugindo, ele tinha um cabelo muito grande, o cabelo dele ficou enroscado no meio da árvore, numa árvore, e ele ficou pendurado pelos cabelos, ele ficou pendurado. Joabe foi lá e 3 dardos transpassou o coração dele. Nem isso, Davi não queria que isso acontecesse, Davi ficou muito triste por causa disso, mas infelizmente era o que era necessário acontecer. Aí o terceiro subtópico fala sobre vigilância, proximidade e exemplo. Então, ó, é necessário nós vigiarmos, nós estarmos próximos e nós sermos exemplos. Vigiar, que significa o quê? Estar atento ao que acontece debaixo dos nossos olhos e também o que acontece fora deles. Nós temos que estar atentos, temos que estar prestando atenção em tudo isso. Estar próximos da nossa família, da nossa esposa, dos nossos filhos, não somente de corpo presente, porque às vezes a gente está assim, né? O filho está falando, a esposa está falando, sim, sei, e o celular está na frente, né? Tá, não sabe nem o que falou, não sabe nem o que perguntou, não sabe nem o que conversou. Então tem que estar presente, estar próximo de corpo, não é só de corpo presente não, espírito, alma, está completamente presente, dando atenção. Aí o terceiro, ser exemplo. Davi era exemplo, mas faltou alguma coisa, faltou vigiar, faltou estar próximo, faltou algumas coisas, mas principalmente para os de casa, porque tem gente que lá fora é exemplo, todo mundo vê como, mas dentro de casa é uma peste, é uma praga. Então nós temos que ser exemplo, principalmente para os de dentro de casa. Então alguns têm vida dupla, né? Então lá fora é aquele camarada que todo mundo fala é homem de Deus, é mulher de Deus, lá dentro de casa é uma praga, ninguém consegue suportar, ninguém quer ter por perto. 1 Coríntios 10, 31, olha o que diz aqui, ó. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer, temos que pensar, Deus está sendo glorificado com isso que eu estou fazendo? É assim que nós devemos agir. Tudo que nós formos fazer é para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. E o resumo desse tópico, já concluindo a nossa lição, diz que a decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo, que são os 3 itens que nós acabamos de falar nesse exato momento. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.